Como eles conseguiram erguer essas estruturas? Os impressionantes segredos e técnicas engenhosas por trás dos monumentos de pedra da antiguidade. À primeira vista, a imagem que ilustra este tema pode parecer algo simples, quase banal. Apenas uma representação de trabalhadores da antiguidade arrastando, com grande esforço físico, uma gigantesca laje de pedra. No entanto, quando se observa com mais atenção, percebe-se que ela revela muito mais do que isso. Escondido nos detalhes está um exemplo extraordinário da inteligência prática e da criatividade aplicada por nossos antepassados, que dominavam uma logística surpreendentemente sofisticada para sua época. Trata-se de uma representação baseada em estudos arqueológicos, que busca retratar de forma realista os métodos usados por sociedades neolíticas para erguer colossais monumentos de pedra, como os encontrados em Stonehenge, na Inglaterra, nos alinhamentos de Karnak, na França, ou no enigmático Göbekli Tepe, na Turquia. O processo que permitia mover e erguer pedras de tamanhos quase inimagináveis começava invariavelmente com o uso coordenado de mão de obra humana e ferramentas rudimentares. Troncos de madeira dispostos como rolos serviam para reduzir o atrito entre a pedra e o solo, facilitando o deslocamento do bloco ao longo de quilômetros. Cordas feitas de fibras naturais, estruturas de madeira especialmente construídas e canais ou valas estrategicamente escavadas no terreno formavam um complexo sistema de transporte e elevação, funcionando como uma espécie de roldana primitiva, mas surpreendentemente eficiente. Cada etapa era cuidadosamente planejada e executada. Quando a enorme pedra chegava finalmente ao local determinado para sua instalação, começava uma das partes mais críticas e impressionantes do processo: a sua elevação. A pedra precisava ser posicionada na vertical com uma precisão quase cirúrgica. Para isso, os trabalhadores utilizavam princípios básicos mais poderosos da física. Faziam uso de alavancas, da força da gravidade, de contrapesos e, principalmente, da cooperação coletiva. Cada movimento era calculado para evitar desastres e garantir que a pedra fosse colocada exatamente onde deveria estar. É essencial ressaltar que tudo isso era feito sem a ajuda de equipamentos modernos. Não havia guindastes, motores ou máquinas pesadas. Nem sequer contavam com ferramentas de metal, que ainda não existiam naquela época. O que essas civilizações possuíam era a combinação de engenhosidade, persistência e uma profunda compreensão empírica das leis naturais. Foram necessários milhares de anos de experimentação, de tentativas e erros, com o conhecimento sendo transmitido oralmente de geração em geração, até que se aperfeiçoassem essas técnicas aparentemente simples, mas incrivelmente eficazes. Esses imensos blocos de pedra, alguns dos quais chegam a pesar mais de 30, 40 ou até 50 toneladas, não eram erguidos apenas como demonstrações de poder ou habilidade. Eles tinham funções que transcendiam o material. Serviam como observatórios astronômicos, templos religiosos, locais de sepultamento cerimonial, pontos de reunião social e, possivelmente, como marcadores de conhecimento relacionado aos ciclos do céu e da natureza.
Cada monumento carrega em si não só um legado espiritual ou cultural, mas também um testemunho da capacidade do ser humano de enfrentar desafios gigantescos usando apenas raciocínio, criatividade e trabalho colaborativo. O que talvez cause mais admiração quando olhamos para essas obras milenares, não é apenas o fato de terem sido concluídas, mas o caminho que levou a isso. A verdadeira genialidade dos construtores neolíticos está na forma como aplicaram conceitos fundamentais da física, como atrito, impulso, peso, força e alavancagem, muito antes de esses princípios serem formalmente estudados ou registrados pela ciência. Eles não estavam apenas experimentando às cegas, estavam aplicando conhecimentos práticos, refinados pela experiência, com uma intuição quase científica. Portanto, essa imagem não mostra apenas uma pedra sendo deslocada de um ponto a outro. Ela retrata algo muito mais profundo e simbólico. O nascimento da civilização, forjada não apenas pela força dos braços, mas pela engenhosidade dos cérebros e pela determinação coletiva. O mistério que envolve os megalitos não está apenas nos seus possíveis significados ou finalidades, mas também na ciência brilhante, porém muitas vezes subestimada, que permitiu sua construção. Cada pedra erguida é uma prova física do espírito inovador, da criatividade e da incrível capacidade de superação dos seres humanos do passado.